Alô, você ouvinte! Seja muito bem-vindo à quinta temporada do nosso Geocast. Esse ano a gente demorou um pouquinho para começar, mas agora a gente vai engrenar e teremos uma grande temporada. Seja muito bem-vindo você que está chegando agora e muito obrigado você que nos acompanha desde a primeira temporada. E para começar em grande estilo, temos um grande episódio. Mais uma vez recebemos a professora Valesca Fernandes para falar de um assunto muito importante, que são as mudanças climáticas e os eventos extremos. A professora Valesca Fernandes tem mais de 30 anos de experiência na docência e é formada em Biologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também tem mestrado em Biologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O meu nome é Rômulo Weckmiller, eu tenho toda uma formação em Geografia, graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal Fluminense. Siga o Geocast nas redes sociais para você ficar por dentro das próximas novidades e sem mais delongas, vamos ao nosso episódio. Fala galera, estamos de volta para o Geocast, finalmente o início da nossa quinta temporada e hoje eu tenho o prazer de receber pela terceira vez a professora Valesca Fernandes. E aí Valesca, tudo bem? E Rômulo, tudo ótimo, que bom estar aqui de novo com você, muito bom a gente poder participar dessas conversas. E é uma honra começar a quinta temporada com você, Valesca. Que E bom. hoje um assunto super importante, um assunto super atual. Vamos falar sobre a questão das mudanças climáticas, entender um pouquinho de alguns contextos, falar sobre os cenários atuais, os cenários futuros e o que a gente pode fazer para tentar alterar ou se adaptar ou mudar os cenários aí. Bom, vamos começar nosso bate-papo, Valesca? Vamos lá. E eu queria saber de você, né? Há alguns anos atrás se falava muito sobre a questão do aquecimento global. E na mídia, ultimamente, tem se evitado usar esse termo e cada vez mais a gente vê o termo mudanças climáticas. Eu queria saber o porquê que houve essa mudança. A gente tem um histórico de mudança de nomes ao longo do tempo, várias mudanças, na verdade, né, Rômulo? Porque há mais tempo atrás o pessoal falava efeito estufa, né? Era o efeito estufa que virou o aquecimento global e que agora as mudanças climáticas. E é super adequado, porque a língua ela é dinâmica e ela fala muita coisa, né? Então a gente às vezes tem interpretações erradas por conta do uso errado da língua mesmo. Então vamos lembrar lá atrás, por que não usar efeito estufa como foi usado? Porque efeito estufa é um evento natural que tem que ter. Graças a Deus que ele existiu, porque senão a gente não estava aqui na Terra, né? Exatamente, Ainda bem, senão não tem como. Isso aí, que o nosso planeta tem uma camada aí atmosférica que permite um calorzinho, que deixa entrar o sol e não deixa sair toda essa temperatura, e aí a gente consegue se manter e toda a vida apareceu por causa do efeito estufa. Então, ter um efeito estufa não é novidade e nem é uma coisa negativa. Agora, o aquecimento global, ele foi acontecendo, o uso do termo, né, para você substituir e gerou impacto em muita gente achando que só ia esquentar o planeta e mais nada além disso. Como se esquentar o planeta fosse até uma coisa positiva, né? A gente que mora aqui em Petrópolis, pô, que bom ter aquecimento global, a gente vai ficar com uma temperatura mais gostosa, né? Que ótimo. E não é nada disso, né? E assim, todo mundo começou a ver que em algumas regiões você tinha chuva em excesso, em outras regiões neve, onde não nevava, né? É a mudança do padrão de quando vem a estação e que não era exatamente aquecimento global. Então, viu como as expectativas eram erradas, né? Então, a mudança do termo é para deixar bem claro. O que está acontecendo são mudanças climáticas, eventos extremos de um lado ou de outro, seca em algumas regiões, inundações em outras regiões, né, provocadas por essa mudança no comportamento da atmosfera, em grande parte provocada pelo ser humano, que a gente tem acesso, né, a essas mudanças, e que podem trazer não só o aquecimento, mas outros eventos muito graves que estão associados direto ou indiretamente a esse aquecimento. Então, quando a gente fala mudança climática, a gente está deixando bem claro que são todos esses eventos. Não é só esquentar a temperatura em algumas regiões, como vai acontecer, né? Isso que é bem... E é importante essa mudança também para combater os negacionistas, né? Porque eles se aproveitavam dessa questão linguística para fazer algumas confusões, porque na verdade o negacionista ele não quer explicar, ele quer confundir. Exatamente. Né? Então, por exemplo, estão falando que o planeta está aquecendo e nevou numa região que nunca nevou. Realmente, a média da temperatura do planeta está aquecendo e isso altera o regime de ventos. Ventos polares que antes ficavam presos lá no polo, agora conseguem se libertar dessa região e atingir outras regiões e trazer o frio, trazer a neve para regiões que a gente não estava acostumado. Né? Então, Exatamente. você confundir
as pessoas usando esse tipo de argumento, você está confundindo o conceito de tempo com o conceito de clima. Aí a gente não sabe até que ponto é a ignorância da pessoa ou até que ponto, na verdade, é tudo pensado para confundir e A má fortalecer. intenção, né? A má intenção por trás disso tudo para confundir e a gente poder aí não parar para refletir sobre as mudanças necessárias em relação ao nosso comportamento enquanto ser humano presente aqui na Terra, né? A gente precisa mudar. Sim. Então, se existe uma corrente aí de não fazer essas mudanças, vem a calhar você usar aquecimento global, você usar os exemplos de forma errada, né? Como fazia, mudando um pouco de assunto, como fazia a indústria de cigarro, né? Aham. Desde os anos 60 já se tinha uma ligação do cigarro com o câncer, por exemplo. Mas a própria indústria de cigarro pagava estudos para confundir a população. Só nos anos 90 ali que o jogo começou a virar, né? Se eu não estou Começou enganado. e como está acontecendo hoje com o cigarro eletrônico, né? Está voltando de Exatamente. novo, exatamente as mesmas questões no cigarro eletrônico, de que na verdade não tem nicotina presente, de que ele não faz mal nenhum, de que na verdade é outra coisa, é só um saborzinho com um cheirinho de morango, que isso é, né? É para evitar que a pessoa fume. Olha a confusão total, né? Esquece até da bateria que tem metal pesado, que a pessoa está aspirando metal pesado, que se piora muito mais ainda. Mas voltamos Você vê que a técnica é sempre a mesma, né? sempre a mesma. A gente é que cai na história, né? Por trás tem um interesse econômico, político, enfim. É isso mesmo. Mas, Valesca, eu queria saber de uma maneira bem direta, né? Sempre, desde que eu comecei a ouvir falar desse assunto, desde que o assunto mudanças climáticas, ou na época aquecimento global, veio à tona, né? Com aquele clássico documentário lá do Al Gore, né? A Verdade Inconveniente, as pessoas sempre falam no futuro, até 2050, até 2070. Eu queria saber de você, as mudanças climáticas realmente são uma coisa para a gente se preocupar nas próximas décadas? Ou hoje, 2023, ela já é uma realidade? Não, já são uma realidade bem antes de 2023, né? Acho que a preocupação já tinha que ter sido muito anterior até o que foi, bem antes da década de 90. Se a gente tivesse com essa preocupação e com as medidas realmente efetivas de mudança de comportamento, a pequenas coisas, né? Pequenas coisas, a gente já teria um outro cenário. E a gente hoje já vive isso, né? Totalmente, em todas as partes do planeta, e aqui no Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui na cidade de Petrópolis, que a gente pode botar como muitos exemplos, a gente vive isso no dia a dia, né? As mudanças completas em relação a esses eventos extremos, né, que acontecem com frequência, as mudanças de padrão em relação às próprias estações, o que a gente estava acostumado, né? Então, cada estação como ela está se manifestando. A gente pode pegar também aqueles eventos que não aconteciam na região sul do Brasil e que hoje agora acontecem com muita frequência, de eventos que vêm do oceano, né? E aí a gente tem fenômenos que não eram nem descritos nos livros de geografia ou de biologia antigamente, e que agora acontecem todo ano. Então, assim, muito perto de nós, a gente percebe isso. E se a gente pensar mais distante, então, pensar na área que a gente tem hoje de degelo da Groenlândia, de outras regiões que são facilmente observáveis, né? A gente vê que não é uma coisa para depois, é para agora. A gente já tinha que ter mudado o comportamento, a gente não mudou, pensou, se falou, mas não se mudou efetivamente muita coisa, e é totalmente presente, é quase passado já, né? É quase Não, passado. e complementando aí a sua explicação, na verdade, eu vou fazer um comentário aqui para te irritar. Que a gente estava conversando aqui em off, eu falei, bom, acho que eu vou lançar essa provocação. Ok, te entendi, é uma coisa que está acontecendo, é uma coisa que a gente tem que pensar no futuro, e eu queria ouvir tua opinião sobre o que as pessoas já andam falando na mídia, né? Que a gente precisa salvar o planeta. Pois é, mas irrita muito. Tocou no ponto certo. Sabia, é isso, eu gosto disso. É muito importante isso. Acho que essa é uma visão, é a primeira visão que a gente tem que transformar para entender essa questão das mudanças climáticas e a própria educação ambiental, que é uma coisa tão importante, né? No Brasil, nos documentos oficiais aí da educação, ela deixou de ser uma disciplina no ensino fundamental, né? Ela passou a ser um fio condutor de todas as disciplinas, né? Um tema transversal de tal a importância que é a educação ambiental. Mas muitas vezes a gente vê essa educação ambiental sendo colocada de uma forma torta. Porque não tem salvar o planeta, né, Romulo? O planeta, ele vai se salvar, ele é muito maior do que a gente. A gente está numa estrutura que está aqui há 4,6 bilhões de anos, que está sofrendo transformação todo o tempo, né? E que está pronta para sofrer essas modificações. O que talvez não esteja pronto é a humanidade, né?
sim. A possibilidade da gente estar nesse planeta, ela depende de solo fértil, ela depende de água potável, ela depende de temperaturas amenas. E o que a gente está fazendo é impedir que esse conjunto de coisas estejam presentes agora, para que a espécie humana possa, e outras espécies que são aeróbias, que sobrevivem do que a gente sobrevive também, consigam estar aqui junto com a gente. Então, muito antes de pensar em salvar o planeta, a gente tem que pensar em salvar a gente mesmo, né? É isso, essa dimensão que talvez as pessoas não tenham. Eu sempre falo para você, gosto de repetir a história da educação ambiental, da mãozinha segurando a terra, que a gente precisa segurar a terra e cuidar da terra. Não tem isso, né, gente? A terra é muito maior do que isso tudo. Ela já passou por muitas mudanças, coisas que a gente já comentou também, né? A grande poluição que aconteceu para mudar o planeta Terra não tem nada a ver com a espécie humana. Foi quando apareceram as primeiras plantas, há 3,5 bilhões de anos atrás, quando a fotossíntese começou a acontecer. Numa atmosfera que tinha metano, amônia, né? De repente aparece uma espécie que rapidinho se reproduz e que simplesmente joga um gás estranho na Terra, oxigênio. Joga como se fosse alguém jogando hoje ácido sulfúrico aqui na Terra, né? A Como é que a gente vai poluição era o oxigênio, né? Exatamente, entrou um oxigênio altamente tóxico, oxidante, né? Super complexo. Como que vai dar certo? As espécies anaeróbias praticamente desapareceram, extinção em massa, isso há 3 bilhões de anos. E o que a Terra fez? Transformou a vida, gente, numa vida muito mais inteligente. A vida que usa o oxigênio para produzir energia, né? O oxigênio, ele faz a energia virar o ATP, que é o que a gente usa no nosso dia a dia para fazer um músculo funcionar. Ele dá, assim, um poder gritante para as nossas células. Então, assim, transformou aquilo que era péssimo numa coisa maravilhosa. A vida Então, foi otimizada, né? otimizada. Então, não é isso. A questão não é o que a gente está fazendo com a atmosfera porque a Terra vai acabar. Não, é que a gente vai acabar. A gente não vai estar aqui para usufruir, né, dessa beleza que a gente tem no planeta Terra, porque não vai caber um ser humano numa Terra com uma proporção enorme de carbono e com pouco oxigênio, com uma proporção enorme de água, mas água contaminada, né, água que a gente não pode beber, uma proporção enorme de solos, mas solos que estão secos e não tem fertilidade, que a gente não pode plantar para se alimentar. Então, essa é a Terra que a gente está destruindo, né? Então, a terra que permite a presença do ser humano. Isso é muito importante a gente entender. Acho que a educação ambiental começa aí, quando a gente entende que as nossas ações não são para salvar a terra, são para salvar a permissão da gente estar nessa terra, né? A gente pensa em comparação em termos de tempo. A gente teve o período dos grandes répteis, né, dos dinossauros, que viveram cerca de 300 milhões de anos dominando o planeta, em forma altamente harmônica. A gente gosta de ver aqueles documentários e filmes que falam dos grandes predadores, Tiranossauro Rex, né, correndo e temido, mas na verdade tinha um equilíbrio incrível entre herbívoros, carnívoros, tudo muito certinho por 300 milhões de anos. Eles com um cérebro pequenininho comparado ao nosso, né? De mamífero e de hominídeo mais ainda. Aí os hominídeos, como Homo sapiens sabe, que é a nossa espécie, né? A gente está na Terra há cerca de 150 mil anos. E a gente, com as nossas próprias atitudes, já está impedindo que a gente permaneça aqui. A gente acabou de chegar, né? A gente acabou de chegar, a gente chegou no último minuto. E a gente não está destruindo a Terra, a gente está destruindo a nossa vontade de estar aqui, né? De poder permanecer com essa coisa básica. É ar para respirar, água para beber e solo para plantar. É isso, né? Talvez para a Terra seja até melhor que a gente saia de cena mesmo, né? Exatamente. Com certeza vão aparecer outros seres muito mais interessantes, inteligentes, que vão poder usufruir melhor e por mais tempo, né, com mais equilíbrio de tudo isso aí que a gente tem. Acho que essa é uma coisa muito importante quando a gente pensa em mudança climática e nas questões todas ambientais, né? Acho que é importante também lembrar essa diferença, gosto de frisar, de ecologia e educação ambiental. Ecologia é uma ciência, né, que estuda o eco. O eco é a casa. Assim como a economia, as normas, as regras, né? Então, a economia estuda as regras da casa, enquanto a ecologia estuda como a casa funciona, que é o nosso planeta. A casa funciona desse jeito e de outras formas há 4,6 bilhões de anos. Isso é o que a ecologia estuda. A educação ambiental, ela já vai estudar como que nós, seres humanos, deveríamos estar procedendo para continuar vivendo aqui. São coisas diferentes, né? Sim, sim. Também outra coisa que sempre me chama a atenção, quando a gente vê, às vezes, certos cartazes em defesa da ecologia. Como assim, defesa da ecologia, A né? ecologia vai continuar funcionando como está previsto. Como, né? Não dá para entender. Mas educação ambiental, não. Isso a gente tem que pontuar. E lembrar que não é para salvar o planeta, é para salvar a nossa própria espécie e a nossa possibilidade de estar aqui, né? Sim, Isso é sim. bem importante. E é interessante você tocar nesse assunto,
porque o IPCC, né, que é um órgão, um painel intergovernamental de mudanças climáticas, lá da ONU, ele sempre publica os seus relatórios e são centenas de cientistas renomados no mundo inteiro aí na causa das mudanças climáticas que assinam esse relatório, né? E ano passado não saiu ano passado não, esse ano, mês passado na verdade, né? Saiu uma atualização do último relatório, não é nada de novo, mas é um aprofundamento, né, da última publicação da ONU. E eu achei interessante que foi a primeira vez que se tocou no cerne da questão, que é o uso de combustíveis fósseis, o uso do carvão, o uso do petróleo, e como que esse modelo de desenvolvimento econômico é extremamente nocivo a gente conseguir manter a nossa meta, né? Para quem não se lembra, tem até um capítulo falando do Geocast falando sobre isso aí com o professor Eduardo Bulhões. A nossa meta é manter 2 graus no máximo de aquecimento até 2100, né? Lá da Revolução Industrial, 1700 e pouco, até 2100, um aumento de 2 graus. E tudo indica que se a gente continuar do jeito que está agora, a gente vai passar e vai passar com folga desse valor, né? Os estudos indicam do IPCC que até 2050 a gente já atingiu esses 2 graus se a gente não fizer nada. E eu sei que você tem uma visão um pouquinho diferente em relação a essa questão do petróleo, como combustível fóssil, como motor do ser humano. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte. Eu acho que isso é muitíssimo importante da gente falar também, né? Porque a gente sempre pensa o petróleo com esse adjetivo aí de combustível fóssil, como, mais uma vez, o ser humano fosse o centro, né, de todas as questões que envolvem o planeta, e tudo que está ao nosso redor fosse para nos servir. Os tais recursos naturais, né? Recurso, como se estivesse ali para servir o ser humano que está aqui só há 150 mil anos, né? E o petróleo é um combustível fóssil, como se ele tivesse sido criado, né, divinamente, para poder servir a gente e abastecer nossas máquinas. Que, assim, bem interessante que ele é muito, muito eficiente para fazer isso, para abastecer. Sim. As máquinas são muito importantes, não vamos esquecer disso, né? Acho que a tecnologia é muito importante, as máquinas são muito importantes, o petróleo é um tipo de material muito refinado para que a gente consiga fazer isso, mas a forma como a gente usa, né, e a forma como a gente encara é que está completamente errada. Se parar de novo para pensar na parte histórica da formação do planeta, a gente tem muitos momentos em que a gente tinha uma proporção de oxigênio pequena, como a gente falou, né, sem as plantas, e depois a gente tem o contrário. A gente tem carbono proporcionado, aparecendo na atmosfera por conta dos seres vivos. Se a gente pudesse fazer assim uma tabelinha, colocando hoje todo mundo que respira e libera CO2 na atmosfera, e todo mundo que faz fotossíntese e libera oxigênio na atmosfera, e colocasse uma balança, tem muito mais ser vivo respirando do que fazendo fotossíntese. Sim. Então, a nossa conta atmosférica não fecha. Era para ter muito mais CO2 do que oxigênio na atmosfera. E a gente tem uma proporção de praticamente 20% de oxigênio contra 0,03 de gás carbônico. Cadê o gás carbônico? Como é que a gente está colocando ele para fora e ele está desaparecendo? Na verdade, há cerca de 300 milhões de anos atrás, teve um período da história da Terra, chamado período carbonífero, por causa disso mesmo, né? Que envolveu uma série de eventos e que aprisionou esse carbono em excesso de alguma forma lá nas profundezas da Terra, formando petróleo e carvão mineral. E aquele excesso de carbono que foi se formando ao longo dos anos, ele ficou aprisionado ali. Interessante, gente, que isso permitiu a vida aeróbia no planeta. Algum ser vivo produzindo oxigênio e a Terra, de uma certa forma, confinando esse carbono, permitiu que o oxigênio chegasse nos níveis que ele chegou, cerca de 20%, né? Sim. E o gás carbônico diminuísse na quantidade que diminuiu. E a gente pegou esse carbono e deixou como fóssil. Por que fóssil? Porque são seres vivos que não foram decompostos. Então a gente tem um montão de bactérias, no caso do petróleo, e um montão de florestas, no caso do carvão mineral, né? Que ficaram lá sem ter sido degradado, no formato matéria orgânica, sem ter sido degradado. Quando a gente tira o petróleo ou o carvão lá de dentro e a gente coloca em uso, a gente está fazendo o quê? Quebrando as ligações covalentes daqueles seres vivos e transformando aquelas ligações em energia e, ao mesmo tempo, liberando o carbono deles. Ou seja, a gente está destravando aquilo que a Terra travou por um tempão e que acabou permitindo, né, que a gente tivesse o oxigênio. Como então, se fosse um sistema de segurança da de Terra. segurança, um equilíbrio assim impressionante que foi e que só ele permitiu a gente estar aqui, porque um cérebro como o nosso, que consome uma quantidade absurda de oxigênio, né? Com todas as relações intrínsecas que a gente tem para fazer a ciência, a tecnologia, a arte, a cultura, isso só é possível com muito oxigênio disponível. Sem oxigênio
não tem como ter neurônio funcionando, né? Então a gente permitiu isso por conta dessa trava aí que foi a presença do petróleo. Na hora que a gente entende que tirar o petróleo e colocar é uma coisa benéfica para a gente está entendendo que daqui a pouquinho o equilíbrio entre oxigênio e gás carbônico vai desaparecer e a gente vai ter muito mais gás carbônico na atmosfera, impedindo a presença de oxigênio e impedindo a nossa vida. Então, antes do calor chegar, das mudanças climáticas, né, arrasarem a nossa possibilidade de vida, muito antes disso a gente não vai ter oxigênio para respirar. E é Olha isso que que às vezes as pessoas não param para pensar, né? Não, e é uma visão muito interessante, né? Porque o petróleo ele domina as discussões como uma energia fundamental para o desenvolvimento da nossa espécie, e realmente foi, né? Se a gente está aqui, pô, usando notebook, internet e tudo isso, é graças à exploração de energia, né, lá do petróleo, mas a visão em relação ao petróleo tem que mudar. Tem que Né? Se a mudar. gente quiser salvar a nossa espécie, a nossa visão vai ter que mudar. Vai ter que mudar. É isso mesmo. E assim, também não acho que a gente tem que ser aquela coisa radical de não usar mais. Não é isso. Mas a gente tem que ter consciência de que é um tesouro, que tem que ser bem guardado e usado para aquilo que realmente é necessário. E com tantas outras formas alternativas que a gente pode ter de energia, né? Não é possível que a gente faça funcionar as nossas máquinas só utilizando uma coisa que, além de ser esgotada, ainda por cima desequilibra a nossa possibilidade. Então, a gente não pode acreditar que o homem, há mais de 50 anos, foi até a Lua e não é capaz de fazer uma máquina funcionar sem ser com petróleo. Sim. Né? Que não é capaz, ele pode pisar na Lua, mas ele não pode usar o vento, ele não pode usar o sol, ele não pode usar a própria matéria, a biomassa, né? Ele não pode usar o lixo, grande fonte de energia que é o lixo, gente. Absurdo a gente, né? Pensando como as cidades como um grande ecossistema, se a gente parar para pensar, é um ecossistema heterotrófico, é um ecossistema que depende de outros, né? A cidade depende do campo para poder abastecer ela com alimento. E ela produz lixo. Se é um ecossistema, para onde que esse lixo tem que ir? Para o campo, para que a gente possa ter um retorno, né? A matéria no ecossistema cicla, não é possível, a gente tem que devolver para lá para poder fazer isso ciclar. A energia não tem que vir do petróleo, tem que vir desse lixo. Quando a gente está jogando fora, né, de energia, entendendo o lixo como lixo, não é. É para voltar para lá, né? É assim que funciona qualquer cadeia alimentar o ambiente urbanizado faz parte das cadeias alimentares também. É um ecossistema como qualquer outro, né? Então, muito interessante você falar isso, né? Que o que a gente gera de lixo poderia retornar como nutrientes para o solo do campo, que ia resolver um problema que a gente tem hoje, que é o aumento das áreas de plantio para abastecer cada vez mais as cidades que estão crescendo, e esse avanço agrícola vai para cima das florestas, que por sua vez também retém carbono no solo. Né? Então é o carbono antigo, lá do carbonífero, que a gente libera no petróleo, e é o carbono mais recente que a gente libera quando derruba as plantações, as árvores para poder plantar. Né? Então realmente não é inteligente, para dizer o mínimo, né? Não é inteligente. Então, assim, não dá para ter cidade? Claro que dá. O ambiente urbanizado é importantíssimo para a gente. Não dá para ter energia? Claro que tem que ter energia. A gente tem que ter, assim, é jogar a favor da tecnologia, né, Rômulo? Eu penso sempre isso. Mas é jogar a favor com a inteligência que a gente tem de conseguir entender. A gente já entendeu como é que funciona o planeta. Vamos de novo botar as siglas lá, da economia e da ecologia, né? Como que a gente vai propor regras econômicas se a gente não tem a intensidade do entendimento das regras ecológicas? Na hora que eu entendo como que a matéria funciona no planeta, eu posso propor regras econômicas que respeitem o funcionamento geral. Eu acho que a mínima coisa é essa. O ambiente, o ecossistema campo, o ecossistema cidade tem que estar integrados. A gente resolve 1 milhão de problemas de uma vez só, né? O problema energético, o problema do reflorestamento, o problema de abastecimento, o acúmulo do lixo com a liberação de substâncias tóxicas no solo. Tudo isso junto a gente está resolvendo. Não é complicado, né? Acho que falta um pouco de vontade de entendimento, né? Não é uma solução fácil também, né? Mas requer tanto esforço político, econômico, na área da educação. Então são várias frentes que a gente tem que atacar ao mesmo tempo. Exatamente. Tem que enxergar isso. Acho que a primeira coisa é essa, é fazer com que as pessoas consigam enxergar isso para que os profissionais que vão chegando, né, sucedendo a gente, proponham novas soluções para esses velhos problemas que a gente tem e que essa geração que está aí não foi capaz de resolver. Na verdade, criou outros problemas, né? Tapou buracos, criando outros problemas. Então, acho que a primeira coisa é essa. Acho que a educação é fundamental para isso, para que a gente possa enxergar isso tudo
E aí sim apontar problemas que existem com soluções reais que a gente possa fazer para ter durabilidade, né? E não só tapar buraco. E é exatamente esse o tema que a gente vai tratar no bloco 2. Então, Valesca, eu acho que as discussões do bloco 1 estão encerradas e daqui a pouco a gente volta para ver como é que vai solucionar esse problema todo aí, tudo que a gente conversou nesse primeiro bloco. Vamos unir nossos poderes! Terra! Fogo! Vento! Água! Coração! Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, planeta! Fala, galera, estamos de volta para o bloco 2. Valesca tomou uma água porque ela sabe que eu vou irritar ela de novo. A gente conversou bastante em off, eu sei exatamente o que irrita a Valesca. Então já vou começar, Valesca, sem cerimônias. Queria que você desse sua opinião sincera sobre o termo desenvolvimento sustentável. Vai lá. Vamos lá, de novo, outro ponto muito importante. De novo, a língua portuguesa, né, ou a comunicação de forma geral, mesmo que não seja na língua portuguesa. Como as palavras, elas mudam, né, o sentido das coisas, e é importante a gente estar atento nisso. Durante muitos anos, a gente buscou esse tal desenvolvimento sustentável, né? A gente pensava que não adiantava a gente tomar atitudes que fossem só para a gente, que a gente tinha que pensar nas gerações futuras e como a gente estaria preservando a espécie humana no planeta Terra. E para isso, a gente queria alcançar esse desenvolvimento sustentável. Entretanto, na hora que a gente usa a palavra desenvolvimento no contexto político, né, que a gente tem no nosso planeta, a gente está pensando sempre que tem um lugar para a gente chegar, um patamar para a gente chegar. Então, o lugar onde a gente está e o lugar a ser alcançado. Como se alguém tivesse alcançado alguma coisa interessante, né? Ou então, como se alguém pudesse servir de modelo para outras comunidades que têm outras realidades culturais, físicas, geográficas, né? Então, na hora que eu coloco que eu tenho desenvolvimento, eu estou querendo buscar esse desenvolvimento. E a coisa não funciona assim, né? Cada espaço, cada comunidade, cada ecossistema, cada nação, se a gente for pensar em termos de país, né, de espaço mais político, tem um formato muito diferente do outro. Não tem como eu comparar coisa, nem buscar esse desenvolvimento sustentável. Então, a gente tenta, na maioria das vezes, mudar esse termo para o termo sustentabilidade. O que a gente quer atingir é a sustentabilidade, seja ela como for. É impossível comparar os padrões de sustentabilidade pensando dentro do próprio Brasil, né? Se a gente for pensar na região sul em relação à região norte. Os padrões de sustentabilidade são muito diferentes. Se eu for pensar na região sudeste em relação ao centro-oeste, né? Se eu for pensar no padrão de sustentabilidade do agronegócio do centro-oeste com a industrialização de São Paulo. O padrão de sustentabilidade é muito diferente. Que dirá se a gente for pensar em relação a outros países. Então, na hora que eu coloco o desenvolvimento sustentável, eu estou, na verdade, já contaminando, né, a forma que eu tenho de mudar o paradigma, de pensar de uma outra forma, de entender educação ambiental, né, de escolher coisas realmente diferentes. Então, de preferência, vamos esquecer o desenvolvimento sustentável, vamos esquecer países que estão em desenvolvimento, como se eu estivesse querendo chegar naqueles que são desenvolvidos, né? Será que alguém quer chegar lá? Será que queremos aquele padrão? Ou será que a gente busca a nossa sustentabilidade? Acho que essa é uma outra coisa muito importante de ser discutida, né? O que a gente quer é mudar o paradigma, é reconhecer as possibilidades de cada um. Isso é muito importante. Não, e essa justamente a discussão, né, que vem se passando aí no campo acadêmico na área de ecologia política, né? O Henrique Leff, aí, uma das principais vozes desse movimento de ecologia política, ele propõe a gente questionar justamente o modelo de desenvolvimento que a gente leva. Isso aí. Né? Esse modelo baseado em cada vez mais consumo e em busca sempre do preço mais baixo possível. Isso gera um monte de problemas ambientais, né? Como a gente já conversou bastante aqui, e sociais, a questão do trabalho escravo contemporâneo e todos esses problemas sociais e ambientais que a gente vem vivendo. Então, é interessante você falar sobre isso, né, a questão do termo desenvolvimento, porque a gente precisa mudar esse paradigma, né? Talvez eu entendo não discutir esse assunto em todos os lugares, em todas as mídias, porque uma coisa é você pedir para uma pessoa, sei lá, economizar aqui, diminuir o consumo ali. A outra é você falar para ela que o sistema que a gente vive está completamente errado, né? Isso já cria ali um bloqueio, né, na massa, né? Então a gente precisa também, é óbvio, a gente tem que questionar o sistema, mas como é que a gente vai comunicar isso é muito importante, né? Porque se gerar o bloqueio
se não tiver a consciência, a educação ambiental ali das pessoas, dos governos, vai ficar muito difícil a gente conseguir chegar a algum tipo de resultado, né? Uma coisa é o ótimo, a outra coisa é o bom. Às vezes o esforço que você vai ter para chegar no ótimo e talvez não vai conseguir, vale a pena a gente mirar no bom, chegou no bom, a gente vê se consegue avançar um pouquinho mais, né? Eu acho que aí entre o bom e o ótimo ainda tem o possível, né? É. O que é possível realmente da gente fazer, que eu acho que esse é o caminho que a gente tem que buscar agora. Sim. O que dá para mudar, e que são pequenas coisas, às vezes, né? Pequenas mudanças no nosso dia a dia, e que às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com coisas grandes que não param para pensar nessas pequenas coisinhas que fazem, né, do consumo, do dia a dia, né, da coisa do transporte, de como a gente pode realmente ter uma atuação diferente e pensando nessa sustentabilidade, que é para a gente, é para todo mundo, é para a espécie como um todo. Sim, sim. Aconteceu um evento ano passado que foi, para mim, foi muito marcante. E esse evento conseguiu uma vitória, né? Não foi a vitória que ele queria, mas foi o possível, né? Que você acabou de falar. Que foi o seguinte, lá no meio do ano passado, né? Que é o verão lá do hemisfério norte, aconteceu, como todo ano acontece, as monções, né? As monções lá na Ásia. E as monções, graças às mudanças climáticas, têm acontecido cada vez mais sem a data certa, né? Às vezes chega antes, às vezes chega depois, e mais intensa. Que são os tais dos eventos extremos que a gente vai falar daqui a pouco. E o Paquistão ficou, 1/3 do território do Paquistão ficou inundado. Aí a ONU se movimentou, não, vamos aqui, vamos ajudar o Paquistão, doar uma grana aí para ajudar a reconstruir e tal. E o governante do Paquistão foi na mídia e falou, olha, vocês não vão me doar nada, eu não quero doação não. Vocês vão pagar tudo. Porque eu, Paquistão, todo ano eu comento que as mudanças climáticas estão fazendo as monções ficarem mais extremas. Só que a gente já sabe que o que faz isso acontecer é a poluição, né? De uma maneira bem resumida, ele disse assim, eu, Paquistão, contribuo com 0,0 alguma coisa da poluição mundial. E as mudanças climáticas, eu sou o primeiro a me prejudicar, Estados Unidos e China, que juntos contribuem com a metade da poluição, eles é que vão pagar esse meu prejuízo, eu não tenho nada a ver com isso. Então foi um burburinho na época, foi um posicionamento bem forte, né, de um país que a gente não está acostumado com esse tipo de posicionamento. Ele não conseguiu o que ele queria, mas na COP27, lá em novembro, no Egito, os países desenvolvidos se reuniram e chegaram à conclusão que, bom, precisamos criar um fundo para recuperar países que sofram aí com as mudanças climáticas. Ou seja, foi possível, foi uma vitória. Exatamente, chamou a atenção o quanto tinha que chamar. E você viu ontem, né, que os Estados Unidos liberou aí um fundo de 500 milhões para a Amazônia, justamente ontem, né? O Biden deu esse comunicado, mas justamente acho que é nessa linha aí. Mas é uma postura que é difícil de um chefe de Estado ter, né? Eu acho isso muito, muito... Assim, muita clareza, muita clareza na cabeça dele de conseguir, de peitar isso tudo, de falar, porque é muito difícil. E é justamente essa questão. É porque sobra sempre no lado mais fraco. E, infelizmente, o hemisfério sul vai sofrer muito mais ainda. A gente sabe disso, né? Então, muito complicado se a gente não tiver esse pensamento, e esse pensamento da sustentabilidade, né? Com situações diferenciadas. Coisas interessantes que vão um pouco nessa linha aí, até da sustentabilidade que vai nisso. Quando a gente vê todo mundo falando que a Califórnia pega fogo e todo mundo acha normal. E aí o Pantanal brasileiro pega fogo e, meu Deus, o Brasil não é possível. Aí esquecem que estão falando do Chaparral, que é um ecossistema baseado em fogo, e um Pantanal, que é um pântano que não pode pegar fogo. E aí querem comparar os dois, né? Como se a gente pudesse deixar queimar aqui à vontade, que não é problema, como se aqui a coisa não fosse muito mais séria, como essas monções extremas aí que estão acontecendo. Sim. Então, é muito importante essa visão diferenciada. Não é todo mundo a mesma coisa, é muita diferença, né? Dizer que Portugal tá pegando fogo, que a Califórnia tá pegando fogo, não é novidade, a gente sabe que vai pegar fogo, é um ecossistema baseado no fogo. Agora, dizer que um pântano tá pegando fogo, né? É uma coisa meio esquisita, né? Não tá normal. Estamos dentro dos eventos que não poderiam estar acontecendo, né? Não, e a gente precisa, é interessante como você falou, a cada localidade a gente vai ter que pensar numa solução diferente. Exatamente, né? E bom você trazer essa questão do Biden também, porque não adianta a gente também defender o meio ambiente, os biomas, mantendo eles intactos, né? Então, vamos criar uma cerca aqui e ninguém entra.
Pô, mas tem 30 milhões de pessoas vivendo lá na Amazônia. E aí? Né? Eles Exatamente. precisam se alimentar, eles precisam ter um acesso à internet, eles precisam ter as coisas que a gente tem aqui também. Então, pensar um novo modelo de desenvolvimento na Amazônia, que a floresta valha mais dinheiro em pé do que deitada. E a Exatamente. gente já tem a questão do extrativismo, né, dos produtos da Amazônia, né, Das não só o açaí que é famoso, mas os óleos. As que castanhas todas, né? Sim, Então, sim. todas as comunidades que moram lá que já têm esses modelos prontos, que são, né, milenares, e que a gente tem, na verdade, só ampliar um pouco isso. Eu acho que isso é muito. É cada realidade local que vai definir como que a gente pode fazer. E eu sempre penso isso. Quem está estudando ecologia, Rômulo, não está querendo puxar para trás. Não, é o contrário disso, né? Uhum. Poder ter tecnologia, é você poder ir para frente, é você poder ter cada vez, né, mais acesso a tudo isso que a gente tem, mas de uma forma equilibrada, de uma forma que você consiga manter o equilíbrio ecossistêmico. Acho que isso que é o mais importante, né? Entender tudo como um fluxo de energia, um ciclo de matéria, e que a gente precisa manter os dois. É isso. Né? Agora, vai ter urbanização? Claro que vai. Vai ter vai, assim, agronegócio. Tem que plantar? Claro que tem que plantar, gente. Agricultura é super importante. Agora, agronegócio, a custa, né, em qualquer região, em qualquer bioma, a custa de qualquer coisa, né? E plantando coisas que a gente não come, passando fome, né? E plantando coisas que a gente não come, eu acho que também o caminho não é esse. Outra coisa importante, a aptidão desses ecossistemas, né? É possível entender que alguém ainda tenha projeto de desenvolvimento da Amazônia com agronegócio? Quando a gente sabe que é um ecossistema que tem um solo com uma serrapilheira gigante, com uma camada de humus pequena, que se você tira... A riqueza da floresta é a floresta. Sim. Se você tirar a floresta, não tem riqueza mais nenhuma. É um solo muito profundo. Se você tirar a floresta, ele fica pobre em nutrientes. O nutriente vai todo pro fundo. Né? E assim, engana, em 2, 3 anos você tem uma cinza altamente nutritiva. Lógico, você matou uma floresta, você tirou toda a energia e nutrientes que estavam na floresta, você colocou ele disponível. Passou os 2 anos, acabou. Então, imaginar que o ecossistema amazônico se comporta como um ecossistema cerrado e que eu posso usar os mesmos projetos, né, desenvolvimentistas, usar o termo errado, né? Mas para os dois é uma coisa absurda, né? Acho que assim, sim, como também imaginar que a gente vai resolver o problema da caatinga para que a população sertaneja viva lá e aumente e vai viver tendo água. Não vai ter água, gente. Não vai ter água na caatinga. É um bioma incrível, né? Que se desenvolveu em cima da falta de água, né? Com vegetação incrível, animais que sobrevivem na falta de água. Levar a água para a caatinga é uma coisa assim tão paradoxal, né? Será que o caminho não é? O caminho não é por aí, é outro caminho. A urbanização não é para ser feita no meio da caatinga. Então, não é levando água, não é tirando a água de um rio, né? Maravilhoso e jogando para lá e perdendo a água dos dois lados. Isso é outra questão muito importante, né? É estudar a aptidão, né, do bioma que você falou lá no início, né? Isso é muito importante. Acho que a gente tem biomas que já foram extremamente destruídos, mas que a gente ainda tem como, né, transformar isso para que a gente possa viver melhor, com agricultura, com tecnologia, com industrialização, com turismo, super importante a indústria do turismo, que é a aptidão grande do Brasil, né? A gente conseguir isso tudo, mas usando a aptidão de cada um. E não tem solução mágica, não dá para comparar todo mundo como se fosse a mesma coisa, porque não é a mesma coisa, né? Não é. Isso é parar com essa ideia de um engravatado dar uma canetada em Nova York e achar que aquilo que ele escreveu lá dá para fazer no mundo inteiro. Tem que sentar lá com a associação de moradores, de extrativistas que conhecem a terra. Exatamente, as comunidades que já moram lá, que já usam, que tem um histórico enorme, maravilhoso para explicar para a gente, e aí em cima disso você refina. A gente tem condição, né, na universidade, na academia, de refinar isso, de melhorar, de propor soluções realmente verdadeiras, mas não tapar buraco, como a gente vem fazendo o tempo todo, né, e achando que o que vale é você igual o queijo, é você comer o queijo inteirinho, né, e perfurando todo. Então é isso, é cavando, vai chegar uma hora que não vai ter o básico, né. A questão da água é outra coisa muito séria. A gente para pensar, né, nessa questão da gente estar num país que tem o maior rio do mundo, tem os 2 maiores aquíferos do mundo, né? Tem a maior bacia hidrográfica do mundo, e o problema que está chegando não é o petróleo, né? O problema que está chegando é o problema da água. A água para a gente beber, porque foram tantas medidas erradas, e a gente está nesse país, né? A gente para pensar assim, o que a gente está fazendo em termos de educação ambiental para preparar os nossos futuros adultos que vão ter suas profissões, vão ter suas escolhas, vão dar essas suas canetadas, para eles saberem que essa água está aqui com a gente. Eu paro sempre para pensar, voltando no petróleo, né? Por conta do petróleo,
olha o tipo de guerra que a gente tem até hoje, por anos e anos, né? Disfarçada de guerra santa, né? Mas, na verdade, por causa do petróleo. Olha quanto. Agora, imagina quando essa briga for pela água. A gente está preparado para isso? Para entender, né, esse potencial que a gente tem aqui no nosso país e para saber preservar ele corretamente? A gente está preparado sendo o país que tem mais água, mas também é o que mais usa agrotóxicos, que está contaminando esses mananciais, né? Sim. Pensando Não, só nesse curto prazo. E é difícil a gente parar para pensar nisso às vezes, porque a gente deu a sorte de morar num país que tem água em abundância. É, Né? Então, por exemplo, a gente vende soja super barato, mas para fazer essa soja gasta uma água do caramba. A água que a gente gasta na soja a gente não cobra. Tanto exatamente. que os chineses, né, o pessoal que compra a soja da gente, prefere comprar ao invés de cultivar, porque eles sabem que a Sabe soja o que está gasta gastando? água, gera conflito no campo, por território, gera violência. Então é É. barato. O sangue e a água que a gente gastou para fazer a soja não está embutido no preço. Não está investindo o preço. E a gente está fazendo o quê? A gente está gastando a água e impedindo que a água tenha a sua renovação correta na hora que a Sim, gente desfloresta o grande manancial que é a floresta amazônica. sim. Todo aquele abastecimento de água do centro-oeste que precisa acontecer por causa do agronegócio, a gente está tirando a possibilidade disso. Então, são dois movimentos de não parar para pensar e de pensar assim, a água não é um recurso natural para a humanidade, né? A água faz parte do planeta como a gente faz. Aquela ideia da hipótese Gaia, lá da Uhum. Margulis, né, de já há bastante tempo atrás, mas da Terra como um grande organismo, né? Então a gente tem um planeta que é um grande ser, único, um grande organismo, e cada um de nós somos os grandes órgãos. Então, se eu sou o coração, como ser humano, eu tenho as plantas que são o fígado, eu tenho outro que é o sistema nervoso, e todos nós juntos fazemos esse organismo funcionar. Se um Sim. de nós para, o resto todo para também. É tentar entender um pouco disso, né? Desse equilíbrio aí que tem que acontecer. Na hora que a gente colocar isso na ponta do lápis, a gente vai ver que dá para fazer muita coisa, dá para ir para frente, mas tem que pensar no equilíbrio. Nós somos todos juntos, não é uma coisa só. Né? E o interessante é que a gente não está mais tão na escuridão quanto estava alguns anos atrás, né? Eu É. lembro de uma palestra do professor Carlos Nobre, lá da USP, ele falava o seguinte: lá nos anos 90, a gente estava um pouco na escuridão porque a gente não tinha muita tecnologia, os computadores não eram muito bons. E ele Uhum, fez um cálculo que se a gente desmatasse aí 40% da Amazônia e parasse, ela conseguiria se recuperar. uhum. Agora, em 2018, com os computadores muito melhores, com os modelos muito mais precisos, ele resolveu refazer esse cálculo. E ele viu que ele errou e errou muito. Agora, a porcentagem que o bioma da Amazônia consegue suportar de pressão é 25%, e não os 40% que ele publicou lá nos anos 90. E quanto que já foi, né, Roma? Mas já foram 18. Que Já coisa, foram né? 18, né? Então, do 18 para o 25, eu tenho medo disso acontecer nessa década ainda, Valesca. Não, e outra coisa, de novo, né, o que os ecólogos sempre estudam, a gente está sempre dando isso, e não é novidade, mas que assim, tá difícil de chegar a isso, de chegar na cabeça das pessoas. A gente tem ecossistemas que são de resistência e a gente tem ecossistemas que são de resiliência. Então, quando você tem um campo, né, seja o cerrado, seja a savana, seja uma estepe, um campo, a gente tem um ecossistema de resiliência. Ele está normalmente associado a fogo, ele pega fogo, ele queima todo, ele volta rapidinho, porque é um Sim, ecossistema baseado nisso. Agora, quando você pega um ecossistema de resistência, como é uma floresta tropical, ela resiste, mas depois que você destrói, ela não não volta. volta. É o ponto de não retorno, os Exatamente. 25. Então, a gente ter destruído aí praticamente 92% da Mata Atlântica, que é parecida com a Amazônia, né? E a gente não entendeu isso ainda, né? Que não é um ecossistema de resiliência. Não bastou todo o litoral brasileiro, né? Não existia praticamente mais de vegetação. E a gente não conseguiu pensar que a Amazônia vai ser igualzinha. Na hora que destruir, não vai voltar. Não Sim. tem como. É um ecossistema de resistência. Vai resistir muito bem, mas depois já era. Não tem mais, né? Vamos ter cerrado. É isso, vai ser cerrado lá em cima e acabou, né? Mas e aí, Valesca, para sair desse assunto bad vibes aí, é o caos, a gente vai acabar mesmo, o planeta inclusive vai comemorar quando a gente for embora, ou tem o que fazer? Não, É eu a acho que questão tem da educação ambiental. Queria que eu acho você... que tem muito o que fazer, eu acho que tem muita coisa que a gente pode ir para frente, acho que a gente já melhorou muito, eu acho que só o fato de estar discutindo isso em termos de geografia política, né? Em termos de Sim, você estar na pauta do dia de todos os grandes chefes de Estado aí, é muito importante, porque não era assim há bem pouco tempo atrás.
né? Se a gente falar em termos de história, 20 anos atrás não era desse jeito. Então, a Eco 92, né, que marcou muita coisa de mudança dali para frente, é muito pouco tempo, né, Romo? 92 para cá. Então, a gente está se mexendo. Eu acho que tem muita coisa sendo feita, tem muita história aí para ir para frente. Agora, eu só fico sempre muito preocupada, assim, quando as pessoas vão no caminho errado, acreditando que estão fazendo e assim não param para pensar que tem, como as comunidades têm coisa para falar para gente, que a gente às vezes não tem ouvido para escutar, né? Essas comunidades de quilombolas, de indígenas, de todo mundo que tem muita coisa para falar para a gente e a gente não está ouvindo, né? Quanto esse estudo real, ecológico, né, que já tem anos e anos está sendo feito de ecossistemas, de uso de energias alternativas, de como você pode manter equilíbrio e que não está sendo ouvido, fica como uma coisa, e assim, na minha visão, até uma visão um pouco perniciosa das pessoas, porque quando você coloca na mídia o que é feito em termos de ecologia, é sempre assim, vamos defender o verde, vai ter que viver todo mundo pelado e sem carro, sem usar... Não é isso. O que um ecólogo estuda não é isso. É viabilizar as tecnologias, ao contrário disso. Mas, no entanto, o que é vendido, né? Para quê? Para você desacreditar. É a passeata que está lá, o defenda a ecologia. Tipo assim, é você confundir para não conseguir chegar no realmente que precisa. Então, quando que a gente estuda essa coisa do petróleo ser um armazenador de carbono? A gente não vê ninguém falar sobre isso. A gente só vê falar de ser um recurso que é esgotável. E, no entanto, desvirtua da real preocupação que se tem em relação ao petróleo. Então, o meu medo sempre é esse. Acho que a gente tem muita coisa para fazer. Acho que o cenário é esperançoso, né? Acho que as gerações que estão vindo, elas já se preocupam com isso desde que nascem, né? Já é uma questão. Total. Acho que isso é muito importante, né? Eu acho que hoje os profissionais que trabalham em todos os setores têm uma preocupação diferenciada em relação a isso que a gente fala, a alimentação, a transporte, a tudo isso. Eu só fico um pouco preocupada é isso, que às vezes você toca numa tecla que não é a mais importante e você desvia, né, daquilo que a gente poderia estar fazendo. Então, eu acho que tinha que ter muito mais investimento em área de pesquisa, ainda mais no Brasil, né? Em área de pesquisa de ecologia, muito mais investimento, para que tivesse muito mais gente estudando isso para propor soluções reais e muito mais vínculo dessas duas grandes áreas, da ecologia com a economia, né? A economia, ela dita regras, ela é muito importante, né? Não vejo hoje a gente conseguir conviver sem as grandes regras econômicas, não vejo, mas ela tem que ser baseada na ecologia. As regras da casa, né? A gente só pode fazer as regras da casa quando a gente entender como a casa funciona. Sim. Estabelecer regras sem entender como ela funciona não vai. Foi o que aconteceu até hoje. A gente estabeleceu regras para o uso do solo, para a pecuária, para a agricultura, para a água potável, para o petróleo. A gente estabeleceu um montão de regras, né, e de ganhos de dinheiro, e em cima, numa falta de conhecimento de como isso funcionava. Então, enquanto a gente continuar tendo essa desvinculação das duas, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Mas eu acho que tem esperança. Eu acho que não é possível, né, que essa geração que está vindo aí não esteja um pouco mais clara, né, em relação a essas questões todas. As próprias carreiras vão ter que mudar também, né, Valesca? Porque os estudos indicam que se a gente parar de poluir, enfim, magicamente acontecer alguma coisa e amanhã todo mundo acordar pensando em sustentabilidade, tudo que a gente fez vai ainda continuar ecoando nos próximos anos. Então, a gente vai continuar com esses eventos extremos, essas, né, liga a televisão, choveu em 3 horas o que era esperado para o mês inteiro. Então, a gente vai continuar com esses eventos extremos de chuva, de seca, de neve, em vários lugares do mundo, né? Então, as carreiras vão ter que mudar porque a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade. É isso mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito de adaptação. Eu acho que esse também é fundamental, né, da gente ter em mente daqui para frente. A gente, em primeiro lugar, tem que começar a repensar a educação ambiental para ser de uma forma mais efetiva do que vem acontecendo, que é o que a gente falou até aqui. E junto com isso, a gente tem que estar buscando como sobreviver enquanto espécie humana, né, dentro dessa nova realidade. Essa é a questão da adaptação. Como usar a água, né, da forma mais viável? Como sobreviver em solos que estão inundados? Sim. Como sobreviver a essas mudanças de temperatura que envolvem não só você sentir um pouco mais de frio, um pouco mais de calor, mas você ter morte por causa disso, né? Então, a gente vai ter que parar e repensar realmente como é uma nova estratégia, eu acho, de mapeamento do planeta, de como sobreviver mesmo mudando tudo. E aí, mais uma vez, é o que eu falo, tem que ter muito investimento em pesquisa, e eu acho que é na área da ecologia. Não é ecologia só como ciência, mas a visão ecológica dentro de todas as
as profissões. E a visão ecológica, junto com a educação ambiental. Não é só educação ambiental, é a visão de entender a aptidão de ecossistemas, de entender o que as mudanças significam, né? De novo, aqui em Petrópolis a gente sente isso todo dia, né? A gente hoje tem uma população que sente medo cada vez que chove, né? A gente tem uma população que está toda ela, da criança ao jovem, ao adulto, o idoso, todo mundo sente medo quando começa a chover. Por quê? Porque as pessoas morreram, né? Porque as casas desapareceram, porque você tem que sobreviver apesar disso. E aí chove no verão, chove no inverno, a gente tem medo. Então, como a gente lida com esse dia a dia? Uma pequena coisa, né? E aí, bota isso em termos globais, adaptação é o que a gente precisa fazer de mais urgente, eu acho. Como sobreviver. Criar novas regras, e de novo entra economia, né? Que regras essas econômicas a gente vai ter que ter de sustentabilidade para a gente, não só em termos de padrão de alimentação, vestimenta, habitação, mas também de emoção, né? De ansiedade, de tudo. Como a gente sobrevive a esse ambiente tão modificado que a gente está aqui. E talvez uma das discussões principais que é para ontem a gente colocar na mesa é combater a questão da desigualdade, né? Porque, por exemplo, a cidade de Miami criou um imposto ambiental ano passado, porque como é uma cidade litorânea e o nível do mar lá já está aumentando, né? Então a cidade de Miami já está sofrendo aí com essas inundações nos últimos anos. O prefeito decidiu criar esse mecanismo de arrecadação para poder fazer obras já agora, já se protegendo, né? Para já se proteger. E de acordo com o próprio prefeito, tudo indica que essas obras aí vão dar certo e vão diminuir o problema de inundações nos próximos 50 anos. Então, lá em 2070, o prefeito que estiver assumindo lá vai ter que pensar em uma outra alternativa. Mas a gente está falando de uma cidade rica, a gente está falando de uma cidade que talvez ali tenha um maior preparo. Agora, os países mais pobres, os países que não têm acesso a essa tecnologia, ou dentro dos países ricos, que também há desigualdade, como o próprio Estados Unidos, vão ter populações inteiras que não vão ter esse amparo, não vão ter esse apoio. Então a gente precisa, para ontem, resolver essa questão da desigualdade, porque, assim como aconteceu no Paquistão, são as regiões mais pobres que vão sofrer primeiro. É isso aí. E aquela máxima do Betinho, né? Quem tem fome tem pressa. É isso mesmo. Mas assim, a gente também não pode esquecer, as duas coisas estão vinculadas, né? Porque essa dúvida sempre vem. Mas eu vou me preocupar com a fome ou vou me preocupar em preservar uma florestinha? As duas coisas estão juntas, né? Porque a fome só vai ser sanada quando a florestinha estiver preservada. Então, é uma coisa junto com a outra, e de urgência, né, para ontem, mas é tudo um pacote só. A gente só está passando fome, as desigualdades só existem porque a gente não pensou de forma ecológica e ambiental. A gente pensou de forma consumista, a gente pensou, né, no bem-estar individual e não na coletividade, que são os pensamentos ecológicos. A gente pensar na coletividade, na harmonia, no equilíbrio, isso tudo nunca foi pensado. E aí a gente permitiu chegar no ponto que chegou. O seu exemplo é importante. É uma discussão na área política, é uma discussão na área ambiental, na área econômica. Então, todas as carreiras, no final das contas, vão ter que se adaptar e vão ter que mudar as suas discussões. Exatamente. Não dá, por exemplo, para uma pessoa que se forma hoje em engenharia civil, em arquitetura, continuar reproduzindo as cidades da maneira como a gente vem fazendo nos últimos séculos, né? A gente precisa pensar o campo de uma outra maneira, pensar as áreas de floresta tropical de uma outra maneira e as cidades também, né? Então aí vem o conceito lá que a gente fala muito em sala com os alunos, né? De cidades mais verdes, cidades esponja, né? Que está super em alta para a nossa cidade, inclusive aqui em Petrópolis, seria uma ótima saída, né? Então a gente precisa construir essas cidades para que elas sejam diferentes, para que elas se adaptem a essas novas realidades. Então, poxa, vai ter aumento de chuvas extremas, vai ter aumento de inundação, então a gente precisa despermeabilizar a cidade para que ela possa ser ali um campo de infiltração de água, de armazenamento, e não como a gente faz hoje em dia, né? Tem uns projetos muito interessantes em cidades litorâneas e é uma alternativa barata para cidades, por exemplo, de países mais pobres, que ao invés de fazer igual Miami, um monte de obras que custam milhões de dólares, usar a própria vegetação, usar a restinga, usar o mangue principalmente, né, que é uma área natural de armazenamento de água, né? Então a gente precisa, já existe essa tecnologia, a gente precisa, como você disse, né, pensar mais coletivamente ou pensar numa maneira que os países consigam trocar.
ideias, trocar experiências, trocar ciência e pensar na realidade de cada um. Então, de repente, lá no litoral do Vietnã, eu não vou conseguir fazer as obras que estão sendo feitas em Miami, mas eu consigo, de repente, usar o mangue, né, como uma alternativa local e uma alternativa mais, e usar o termo sustentável, mas, enfim, você ia me matar. Mas o Mas você possível me entendeu. usar o que é possível a gente usar. Eu acho que é isso aí, né? A gente tem que parar para pensar, não vivendo, empurrando com a barriga, né? Ou viver por espasmo, esperar o problema acontecer para a gente aí achar a solução. A gente já sabe os problemas que vão acontecer. A gente já consegue prever isso com muito assim, de forma fidedigna, né? Então, na verdade, dá para parar e pensar antes e propor soluções possíveis dentro de cada realidade. Aí entra toda a questão política do querer fazer isso, né? De você desviar realmente o olhar para resolver isso e não deixar para resolver o problema quando ele acontece, que é o que a gente tem visto sempre. Acontece o evento extremo, acontece aquela crise, o colapso, e a gente tem que correr tapando buraco. Então, se a gente quer viver melhor, acho que a gente tem que primeiro pensar. E aí todas as profissões têm que ser repensadas. Que já era para ter sido assim. Foi o pensamento da década de 90. Na década de 90, tudo isso foi pensado para que a gente pudesse ter uma nova realidade, né? Pensando de novo em educação no Brasil, foi colocar a educação ambiental como um tema transversal de todas as disciplinas. Qualquer professor tinha que dar aula no ensino fundamental falando em educação ambiental, né? E usando a educação ambiental no seu dia a dia. Não adianta o professor dizer que não pode jogar lixo na rua e ele mesmo jogar o lixo sem ser na lata de lixo. Então, é usar aquilo de uma forma correta. Só que ficou incipiente, né? Sim. Ficou incipiente. A gente precisa muito mais do que isso. E você que está ouvindo a gente aí, ó, se você ainda não entrou na universidade, pensa num curso e como esse curso pode contribuir para esse problema. Você que está na universidade, pensa em como a sua carreira, daqui a pouco de formado, com o que você pode contribuir. E você que já se formou e não quer voltar nesse assunto e estudar, vota direito, né? O que o candidato que você gosta, que você pretende votar, o que ele pensa, qual o projeto dele para a área ambiental, né? Então são preocupações simples aí que eu acho que são importantes da gente começar a pensar a partir de agora. Isso aí não tem fora, né? A gente está dentro disso, não tem como. Todo mundo vai sofrer com isso, todo mundo. A gente tá todo mundo junto nessa história. Então vamos juntos escolher essas melhores soluções, né? Poder escolher ainda enquanto a gente pode, porque a solução vai vir. Só que às vezes ela vai ter um gosto muito amargo. Então, se a gente pode escolher... E não é pela Terra, é por nós mesmos. De novo, a Terra, ela está até feliz da vida, né? Porque se a nossa passagem for rápida, para ela vai ser mais simples. É menos trabalho para fabricar água de novo, fabricar outra atmosfera. Nossa, dá muito trabalho, melhor acabar com a gente primeiro, né? Tira esse pessoal daqui e deixa que eu me vire. Isso aí não deu muito certo, não. Mas eu penso assim, puxa vida, né? É tão simples. Um cérebrozinho tão pequeno, viveu tanto. 300 milhões de anos não é pouca coisa, né? A gente vai em tão pouco tempo permitir que a gente mesmo não exista mais. E, de novo, é coisa tão básica, né, Romulo? É água para beber, é solo para plantar e é ar para respirar. É isso. Valesca, eu queria te agradecer, sempre um prazer gravar os episódios com você. A gente já está aqui gravando há quase 1 hora, né? Então eu acho que é o momento aí da gente encaminhar para o final. Queria agradecer mais uma vez nosso 3º episódio. Já pode pedir música, pede a música de verdade que eu coloco de fundo depois na edição, não tem problema. E sempre no final do episódio eu peço ao convidado alguma dica, se ele tem alguma dica de algum livro, alguma música, alguma série, algum filme, qualquer coisa para o nosso ouvinte que queira aprofundar ou que queira conhecer um outro lado aí da temática do episódio. Eu acho que tem tanta coisa, né? Acho que a primeira coisa que todo mundo tinha obrigação de fazer é dar uma olhadinha nesse relatório do IPCC, né? Ver o futuro que está esperando a gente. Tem tantas instituições que estão decodificando isso para a gente poder entender melhor em pequenas ações, né? O que significa. E são tantos cientistas importantes que estão fazendo isso que é impossível que a gente não tenha ali pelo menos um fundo de verdade muito grande, né? Estatisticamente falando, a gente tem ali um material muito bom. Então, acho que a primeira coisa é essa. Todo mundo tem a obrigação de dar uma olhadinha, né? De que é isso? O que está esperando a gente aí nos próximos 10, 20, 50, 100 anos, né? E a partir disso, eu acho que a gente tem um monte de documentários, né? A gente tem todos esses sistemas de streaming aí que tem muitos documentários interessantes sobre meio ambiente. Todos eles são muito bons para, primeiro de tudo, acho que conhecer a terra que a gente habita, né? Acho que isso é muito importante. Conhecer os ecossistemas que a gente está, saber essas aptidões, né? Conhecer as curiosidades, lembrar que, assim, tem muita coisa importante para a gente fazer. Eu acho que não precisa ir muito longe, né? Eu acho que a começar lendo o relatório
relatório do IPCC, acho que é muito bom. Pelo menos a demonstração dele. Né? Eu vou colocar na descrição aí um vídeo do YouTube bem curto, que tem um resumo do que aconteceu lá no relatório do IPCC, numa linguagem bem geral, né? E vou deixar de dica ali na descrição também 2 documentários lá no Netflix que são bem interessantes. Um é o Seremos História, produzido pelo Leonardo DiCaprio, e o outro é o Nosso Planeta, do muito bom. David Attenborough. Difícil falar o nome dele, aquele inglês, né? Fala desse assunto desde os anos 60. Vou deixar de dica aí. Eu acho que é muito interessante. Para começar, assim, acho que a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? Então, parte do princípio que a gente tem que gostar muito do nosso planeta, conhecendo ele, entendendo como ele funciona, para que a gente possa propor soluções e que a nossa vida fique melhor. Dentro cada um da sua profissão, cada um do seu espaço. E como você falou, votando corretamente, né? Escolhendo corretamente as nossas pequenas atitudes. Acho que isso é o grande segredo, na verdade. Não tem nada de solução mágica, né? É o dia a dia nosso ser um pouco diferente do que a gente fez até agora. E eu confio muito nessa geração que vem aí, Valesca. A gente convive com muita gente que vale a pena, né? Que a gente vê que tem um futuro muito bom. Agora, deixa eu agradecer também, né? Agradecer muito, gosto muito de conversar com você sobre tantos assuntos diferentes que a gente já falou. Verdade. A conversa foi bem, eu estou muito feliz de estar participando mais uma vez. E importante que todo mundo que escute, né, esse podcast, que pense sobre isso tudo e que pense em falar com outras pessoas sobre isso também. Que a gente possa aí amplificar essa conversa toda para que todo mundo tenha uma opiniãozinha para dar, um pouquinho que aprendeu, e assim a gente vai para frente. Mas agradeço imensamente pelo convite. Um pouquinho de cada vez. Valesca, eu que agradeço e até uma próxima. Um abraço. Tchau, tchau.